eu acredito muito na questão da hipnose e de um fenômeno ali, né, Uma alucinação coletiva, vai. das pessoas que estão fazendo realmente acreditam que aquilo é um demônio, e a pessoa que tá recebendo Sim. se autossugestionou e tá numa situação de... como é que chama? Transe. De transe. A pessoa entra numa situação de transe. A gente vê isso, Eu não entro gente. numa situação de Vocês transe já há muito foram? tempo. Tem bastante tempo que eu não entro numa situação de transe. Jesus. Vocês já foram? Vocês já vivenciaram essa situação? Eu não, acho que Sessão não. de descarrego? Não, sessão de descarrego não, mas Não. eu já fui no... Tipo assim, era comum na igreja que eu ia que eles fizessem eles chamavam de cair. A pessoa ia te orar e você caía. E eu nunca consegui cair, eu ficava muito frustrada. Aqui de costas, é isso? Não? Mas você pode cair de frente ou de costas? Não, sei ou de lá, lado. não importava a direção. E aí sempre a pessoa ia te orar, geralmente diácono e diaconisa iam orar, e aí botava a mão na sua cabeça e você caía. Cair na unção, né? Isso no lado positivo. Descarrega quando você tá endemoniado, eu acho. Sim, Mas eu nunca consegui cair, não. Eu não sentia nada. Eu realmente acredito muito na autossugestão e nos fenômenos de hipnose com fazer a pessoa entrar em transe. E a gente vê isso o tempo inteiro. Por exemplo, a pessoa, às vezes, do nada, ela entra num sistema de transe tão poderoso que ela começa a falar línguas enroladas, que chamam de presença do Espírito Santo, por exemplo, né? Algumas igrejas Língua dos anjos. neopentecostais e tudo interpretam aquilo como manifestação do Espírito Santo. Falar em línguas que chamam, Isso, tá? bom, a ciência diz que é outra coisa. Tá? Mas assim, pode não ser. Não tô aqui pra cravar verdade nenhuma, não. Não tô aqui pra dizer que quem fala em línguas tá em transe e não tem espírito envolvido. Não sei. Até porque tem muita gente que, de fato, a fé cura, né? Então, assim como a falta de fé também traz... Ajuda a curar. Ela não cura não, nada. é óbvio. Mas assim, as pessoas se agarram à fé. Às vezes, Sim. tudo que uma pessoa tem é a fé. Sim. Então, se ela for privada de fé, muitas vezes elas vão definhar. Sim. Pode ser. Mas isso do fenômeno de compartilhar ali, de ser sugestionado, tá engraçado. Meu pai, ele foi motorista já de uma banda muito antiga, Golden Boys. Nem ideia. Essa galera vai conhecer. É que Braga Boys. Você é muito velho. Bem antiga, pois é. Bomba. Seria legal. E aí ele contava que uma vez ele tava levando eles de Kombi pra Volta Redonda. E aí, supostamente, eles viram um cara sem cabeça andando na rua. Eu lembro de você me contar essa história. E aí, todos eles contavam essa história. Só que... efeito Mandela? O negócio meio que viu alguma coisa. Efeito Mandela que Aí chama. depois ele conversa com o outro, e aí a história sobre o passado, né? É isso. Vai sendo meio que, assim, eles foram construindo aos poucos, eles foram Isso. pegando as recortes, e de repente cara. eles começam a ter um consenso sobre o que houve, mas não houve o consenso na hora. Exato. Uma vizinha minha conta uma história com os primos dela, assim, que eu adoro acreditar nessa história. Que eles foram no carnaval, lá em Guadalupe também, e as roupas de bate-bola dançaram sozinhas na rua. E mais de uma pessoa lembra. Mais de uma pessoa lembra. É isso. E isso é uma história comum que várias pessoas falam, tá? É Que isso, roupa de bate-bola levanta e dança sozinha. Isso é efeito Mandela, gente. Isso aí é um fenômeno que acontece com o ser humano de geração de memória coletiva de algo que não aconteceu de verdade, tá? Isso é muito observado em... Eu vou ser muito hateado por isso, cara. Mas enfim, isso é muito discutido e Não fala, apresentado em teorias científicas no Varginha, avistamento de ET, questão de chupa-cabra, que pessoas diferentes contam histórias semelhantes de avistamentos de coisas e quando você vai ver, é o efeito Mandela. Você é sugestionado por uma lembrança de alguém a acreditar que você viu algo ao ponto que seu cérebro fabrica a memória e você tem certeza que você também vivenciou algo. Mas por que Na verdade, Mandela? você não. Pois é, a seleção Sei. Mandela é curiosa, porque supostamente as pessoas achavam que ele tinha morrido muitos anos antes dele ter morrido. É por isso? É por isso, Tá. Mas o doido é pensar que, assim, de onde vem essa informação, né? Porque no caso de ter visto algo no céu, alguém viu alguma coisa no céu. Mandela. Aí você... viram Mandela no céu, foi isso. Isso é muito comum. Às vezes você tá com 3 amigos, você viu um risco no céu. Quando teu amigo conta a história depois pra alguém, ele fala que esse risco tinha uma luz verde acompanhando. O teu cérebro cria a memória da luz verde. Quando você vai contar a história, a verde tinha uma outra roxa também. E os 3 daqui a pouco estão contando a mesma história por conta de ouvir do outro contar e a tua memória vai sendo alterada. Sim, memórias são alteradas, inclusive, tá, gente? Claro. Isso vale você saber. Muitas das coisas... Isso foi bizarro quando eu li a primeira vez. Acho que eu li a primeira vez isso no Poder do Hábito, o livro. Muitas das memórias que você tem perfeitas no teu cérebro, você sabe exatamente o que aconteceu, são alteradas. Tipo, não aconteceu desse jeito. A gente tava falando disso hoje, pô. Mais ou menos. Que eu tava contando pra eles que Coldplay é a primeira lembrança de música que eu tenho na vida. Só que eu passei a escutar Coldplay depois dos anos 2000, né? Que foi quando estourou pra mim.
E a primeira lembrança de música que eu tenho é Dire Straits, que meu pai ouvia no carro, 95, 96, pô. E aí, viu? E aí, na minha cabeça, ficou que é a primeira. É que a gente tende a montar as histórias pra que elas façam mais sentido. Sim. Então, quanto mais elementos que sejam meio que ficcionais, ele quando tem uma historinha, a gente se apega a ele. Mas né? o mais bizarro é saber que as pessoas não estão mentindo. Não, Elas não é têm mentira. convicção de que elas viram aquilo, que vivenciaram, que sentiram o cheiro, que falaram. E quando, se você pudesse ver uma fita, você ia descobrir que você não falou isso que você tem na sua memória falando. Você não sentiu o cheiro que a sua memória sente. Ela lembra do cheiro. Você não viu a luz que sua memória tá cristalina que você viu. E você não vivenciou Então tudo nada é disso. mentira. É quase. É que pra você continuar lembrando de alguma coisa, você tem que relembrar daquilo de tempos em tempos. E à medida que você continua vivendo, você continua montando a memória. É tipo Viva a Vida é uma festa, né? Não lembro. Eu adoro não- esse filme, mas eu é- não lembrei da conexão. Porque também não. quando os mortos lá, eles não colocam, os parentes deles não colocam as fotos. As fotos são pra que as Ah, pessoas isso. lembrem de quem morreu. E aí, quanto mais a pessoa não vai colocando a foto, se o morto for esquecido, se a última pessoa que lembrar dele Aham. esquecer, ele some. Aí ele vai pra outro Ele meio lugar que- cibernético de ele- mortos. Ele morre à morte. Ele morre à morte. Maneiro. Tem que rever esse filme.